Where is Sócrates? É isso aqui. Bom, pessoal, aqui é o local referenciado como os últimos dias de Sócrates. Sócrates, como eu tenho dito, foi julgado e condenado por corromper os jovens atenienses e adorar outros deuses. Foi condenado a beber cicuta, que é um líquido venenoso. Ele teve que beber a cicuta. Nós temos alguns diálogos que falam sobre isso. O que eu gostaria de falar com vocês mais especificamente é sobre o Fédon, obra que o nosso grupo do livro está lendo nesse momento. O livro Fédon, ele inicia na aurora e termina no crepúsculo com a morte de Sócrates. É os últimos momentos de Sócrates, onde Sócrates aproveita para nos blindar sobre algumas provas da imortalidade da alma. O que acontece? Só dando um contexto bem rápido. Diariamente, os seus discípulos, os seus alunos, as pessoas mais próximas, esperavam abrir aqui. Lembrando que ele ficou alguns dias aqui, não sei exatamente, mas é um período que o navio de Teseu, em comemoração ao navio de Teseu, lá em Creta, que nós iremos falar em um momento, no futuro, ele não foi executado, não tomou cicutas logo na sequência, no dia seguinte, ele ficou alguns dias, então foi aproveitado aqui para ele continuar a vida dele, desde o início. Ele foi um filósofo que mostrou como viver, muita semelhança com Jesus Cristo. Não só falou como era, mas falou como faz mostrando. Né? Isso é inacreditável. Então, no último dia dele, os alunos o perguntavam por que ele estava feliz. Né? E inicia a obra dizendo que como era interessante, né, após desamarrar os grilhões da mão dele, a alegria logo após, ao contraste da dor, né? E ele começa a discorrer sobre essa felicidade, essa aparência, né, felicidade que os alunos o perguntavam, a tranquilidade, melhor dizendo, que ele apresentava. E nesse diálogo ele sorriu, o único que sorriu 3 vezes. Relatado num diálogo, Fédon novamente falando, de Platão. E ele diz que ele, a vida toda, ele viveu esperando esse momento, que a filosofia era uma forma de você se preparar para a morte. Parece muito duro, mas a morte, para ele, era a separação do corpo. A alma, a separação do corpo. A alma dele, imortal, iria contemplar o verdadeiro absoluto, o verdadeiro bem, o pleonasmo, a verdadeira verdade. Então, o Sócrates, ele coloca algumas provas não vou detalhar aqui, né, porque a obra é bem densa, mas a questão dos semelhantes, de se aproximar dos semelhantes, dos opostos de Heráclito, né, você tem o calor e o frio, lembra que no início ele falou da dor e a alegria, e da vida e a morte, tem que ter, né, os opostos. Se tem a vida, tem a morte. Obviamente ele discorre páginas sobre esse assunto. Mas o ponto que ele começa a dizer nesses últimos momentos, né, como a nossa alma vai contemplar a verdadeira, né, o verdadeiro absoluto, o bem supremo, que o corpo nosso é um cárcere. Olha onde nós estamos, é um cárcere, e aqui ele se desprendeu, que quando ele começava a pensar, o corpo dele sentia fome, então ele tinha que parar, vontade de ir no banheiro, vontade de beber. Então o corpo sempre um problema para o filósofo atingir o máximo da sua razão. É muito profundo, muito entusiasmante, muito emotivo, muito emocionando nesse momento. Então aqui o cárcere, como representando como se fosse o corpo. Se é verdade ou não, se ele esteve aqui, pouco importa. O que importa é o que ele passou e nos deixou. Então aqui, senhores, está a prisão de Sócrates.
que nos seus últimos momentos bebeu a cicuta, que é um líquido venenoso, no qual adormece para os membros, e ele morre. Foi dessa forma que ele nos deixou.